Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar seguimento ao nosso curso de mediunidade, estudando hoje sobre a organização, o funcionamento e as etapas das reuniões mediúnicas. Assunto também muito interessante que muitas pessoas têm dúvidas. Como funciona uma reunião mediúnica. Então hoje você vai saber mais sobre este assunto. E eu convido você não apenas para assistir a nossa aula, mas também para se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar e comentar os nossos vídeos. Olá, meus queridos amigos. Tão bom estarmos juntos novamente aqui no nosso curso de mediunidade, estudando hoje sobre a organização, o funcionamento e as etapas das reuniões mediúnicas. E vamos ainda falar sobre a avaliação geral, que nesse momento será feita junto à atividade prática do nosso curso. Então, nesse momento, é realmente a hora de avaliarmos, refletirmos, para que se possa ver e verificar como tem sido o andamento, o progresso dos alunos dos estudos do curso. Perfeito? Então, vamos refletir inicialmente sobre o que é necessário para a organização e o funcionamento de uma reunião mediúnica. Vamos ver o que a doutrina espírita nos traz sobre o tema. Primeiramente, nos fala sobre a necessidade de termos privacidade. Nós vamos conversar sobre cada um dos pontos que nós vamos trazer, perfeito? Mas a doutrina espírita nos fala sobre privacidade das reuniões mediúnicas. Fala também sobre a preparação dos participantes encarnados. Tudo isso é importante, é necessário para que a reunião seja realizada conforme o interesse da espiritualidade amiga e ela realmente possa ser efetiva. Definição de horário, duração e frequência, fator fundamental para a programação e organização tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Além disso, preparação e cuidados com o local. Não podemos esquecer, descuidar do local onde as reuniões mediúnicas serão realizadas. E ainda, critérios de renovação, assiduidade e pontualidade. Precisamos estar também atentos a esses aspectos, renovação da equipe se necessário, como está a assiduidade, a frequência dos participantes e também a pontualidade. Então, todos esses aspectos são relevantes para o sucesso de uma reunião mediúnica. E tudo isso faz parte da organização, do funcionamento das etapas também, não deixa de ser, das reuniões mediúnicas. Então, vamos agora estudar cada um dos pontos. Privacidade. As reuniões mediúnicas, elas devem ser privativas. As portas devem ser fechadas para se evitar a entrada de participantes atrasados ou de pessoas estranhas ao trabalho. Recomenda-se que se feche disciplinarmente a porta da entrada 15 minutos antes do horário marcado para a abertura efetiva da reunião. E esse tempo será empregado numa leitura preparatória. Então vejam, reuniões mediúnicas privativas, nós já sabemos que conquanto no passado muitas reuniões fossem feitas ao público, fossem abertas ao público, e ainda há algumas casas espíritas que optam por essa metodologia, à medida que nós estudamos, nós vamos vendo que o ideal não é que elas sejam públicas, realmente que elas sejam privadas, que elas sejam realizadas apenas por aquelas pessoas que tiveram preparo, estudo e conhecimento do que acontece numa reunião mediúnica. Psicologicamente, fluidicamente, o ambiente, a psicosfera, ela fica muito mais limpa e preparada para esse processo. Nós sabemos que a espiritualidade, ela faz toda uma limpeza fluídica no local, da ambiência, da atmosfera da reunião mediúnica, porque isso favorece a realização dos trabalhos. E quando nós temos uma reunião pública, os pensamentos, muitas vezes desequilibrados, de curiosidade, emitidos por aquelas pessoas que não entendem
entendem o que ali se passa, tudo isso contamina a atmosfera da reunião mediúnica e prejudica o atendimento aos espíritos desencarnados. Então, muitas vezes, quando você permite que pessoas que não entendam e não compreendam, não tenham preparo para a reunião mediúnica, assistam a uma reunião, elas saem muito mais impressionadas, muitas vezes negativamente, do que, de uma certa forma, elas se identificam com a doutrina espírita e resolvem aprender e estudar. Destacam apenas a questão do fenômeno e não os princípios da doutrina espírita. Então, realmente, as reuniões mediúnicas atualmente são sempre privativas. Essa é a orientação correta e adequada das casas espíritas. E por que o ideal é que se possa realmente entrar um pouco antes, para que nós já possamos nos harmonizar. Nós vivemos numa vida atribulada, repletos de compromissos, preocupações. Então, se nós adentrarmos só na hora da reunião, nós vamos precisar de um tempo para esse equilíbrio, para essa harmonização. Então, já devemos entrar na sala antes, para fazermos uma leitura preparatória, um estudo, e isso varia. 15 minutos é o mínimo que se orienta, mas se eventualmente houver um estudo preparatório, provavelmente esses 15 minutos não serão suficientes e precisaremos aí de 30 minutos, mais ou menos, para um estudo prévio. Então, tudo isso vai depender da organização da equipe, certo? Mas esse tempo inicial, esse tempo prévio necessário à preparação é fundamental. Participantes encarnados, eles precisam ter formação espírita básica, evangélica e doutrinária. Precisam estar em esforço contínuo de autoaprimoramento moral. Precisam também ter uma participação efetiva em outras atividades que a casa espírita ofereça. O número de componentes da reunião mediúnica não deve ser nem excessivo e nem pequeno demais. Não é aconselhável a presença de encarnados que apresentem sinais de processo obsessivo na reunião. E a condução da reunião mediúnica sempre com base nos padrões evangélico-doutrinários. Por quê? Porque isso é o importante e é fundamental para o sucesso da reunião, ou seja, simplicidade. Então, queridos amigos, nós que resolvemos trabalhar na área da mediunidade, não precisamos estar todos os dias estudando, mas nós precisamos estar continuamente estudando. O que eu quero dizer com isso? Precisamos ter uma rotina de estudo para nós aprofundarmos o nosso conhecimento. Não é indicado estudar só ali naqueles minutos prévios da reunião mediúnica, não. Precisamos na nossa casa ter o hábito de estudo. Então, a continuidade do estudo vai sempre nos favorecer e nos oportunizar os conhecimentos necessários para sermos melhores trabalhadores. Agora, o esforço contínuo de aprimoramento, esse sim tem que ser diário, todos os dias eu preciso estar trabalhando o meu coração, procurando a minha reforma íntima. Por que é bom nós termos a participação em outras atividades da casa espírita? Porque a caridade ela deve ser feita em todos os aspectos, não só para com os desencarnados, que são aqueles atendidos na reunião mediúnica, mas com os encarnados também. Porque no trato com os encarnados que nós, na verdade, temos os nossos maiores desafios. Então, é ali que nós estamos também crescendo e tendo a oportunidade de nos aprimorarmos continuamente. Então, escolhamos uma atividade dentre as muitas que a Casa Espírita oferece para trabalharmos no mundo material e também dentro da reunião mediúnica. O número de participantes não deve ser excessivo. Tá? Então, os livros que abordam, que estudam a questão, orientam que no máximo
se trabalha aí com 12 a 14 participantes. Porque quanto maior o número de pessoas, mais difícil manter a unidade, a harmonia, uma concentração de todos nos mesmos objetivos. Perfeito? Então, o ideal é que seja no máximo entre 12 e 14 participantes e que tenha, se possível, no mínimo aí uns 3 ou 4 participantes. 4 ali já é o ideal. Menos do que isso, realmente fica muito difícil muitas vezes manter a regularidade, porque uma pessoa viaja, se ausenta, adoece e acaba comprometendo a realização da mediúnica em si. Não é aconselhável permitirmos que encarnados que estejam em processo obsessivo participem da reunião. Eles, se forem trabalhadores da reunião, eles são, naquele momento, direcionados para um tratamento espiritual da casa. Então, temos a enfermaria, temos, muitas vezes, as reuniões mediúnicas de desobsessão, mas aí eles não participam, temos as palestras públicas, enfim, o ideal é que eles sejam direcionados ao tratamento e assim que eles se reequilibrarem, que eles voltem para a reunião mediúnica, tá? Isso é muito, na verdade, até natural, porque como nós somos muito frágeis e vivemos a todo momento ainda sendo influenciados e, por conta da nossa fragilidade, nos deixando influenciar, não raro, um ou outro componente da reunião mediúnica demonstra estar passando por um processo obsessivo. E aí ele se afasta 3, 4 semanas, o tempo necessário para a realização do tratamento. E quando ele se sentir melhor, numa outra condição, ele volta. Pode ser que precise de um pouco mais de tempo? Pode, mas tudo bem, não há problema. O importante é ele se tratar para que ele possa estar bem e realmente contribuindo na atividade. E nem precisamos dizer que precisamos agir sempre com simplicidade em tudo aquilo que fizermos, porque isso era e sempre foi uma das orientações primordiais do nosso mestre. Quanto ao horário, duração e frequência da reunião mediúnica, então, nós precisamos sim ter um horário específico, com certeza, tanto para que nós, encarnados, possamos nos orientar e nos organizar, e a espiritualidade também. Então, naquele horário, naquele dia, todos, encarnados e desencarnados, ali vão estar para a realização do trabalho. Por isso que também é importante nós observarmos a duração da reunião mediúnica. Se ela começa num determinado horário, naquele horário ela tem que começar. Se ela finaliza num determinado horário, naquele horário ela tem que finalizar. Claro que se houver um atraso de uns 5 minutinhos, também não é aquela coisa de vida ou morte, mas não ultrapassar o tempo. Esse tem que ser o nosso cuidado. E por quê? Porque lembrem, a espiritualidade, ela tem compromissos outros que não apenas a nossa reunião mediúnica. Então, quando termina o horário, quando chega no horário final da reunião, a equipe espiritual, ela segue para os seus outros compromissos. Perfeito? E aí que se nós também não finalizamos, nós vamos continuar ali materialmente na reunião, mas nós já vamos estar sem a proteção da espiritualidade superior, porque ela tem outro compromisso e ela não vai deixar de fazer aquilo que ela precisa fazer, porque nós, encarnados, fomos indisciplinados. Deu para entender? Então, nós acabamos ficando ali sem a segurança espiritual. Não porque eles nos abandonaram, mas porque nós não tivemos a responsabilidade e a disciplina de cumprirmos com o horário. Então, precisamos ter horário para o estudo, precisamos ter horário para iniciar a atividade, para a psicografia, se for estabelecido um horário específico, para a psicofonia, para a avaliação, enfim. Tudo definido é importante para nós e para eles. No tocante à frequência, outro aspecto também muito importante. Nós não devemos descurar da frequência necessária aos cursos. Na realidade, aos cursos não, à reunião mediúnica. Por quê, queridos amigos? Porque isso é importante para também a organização. Lembrem que a espiritualidade, ela organiza exatamente quais espíritos serão atendidos, por quais médiuns, por quais dialogadores.
Então, quando nós não temos regularidade, todo o trabalho fica comprometido, porque os espíritos que tinham que ser atendidos, se puderem, serão realocados para outros médiuns, mas naquele momento, se não puder, se não houver essa possibilidade, eles não vão ser atendidos, porque o médium faltou e era ele que estava conectado àquele espírito. Muitas vezes, quando o dialogador falta, dificulta o atendimento, porque o espírito, por mais que o médium ali esteja, ele precisa do dialogador para realizar o diálogo. Então, na verdade, nós vamos comprometendo a boa e regular, o bom e regular desenvolvimento da mediúnica. Então, frequência também é importante. E aqui nós falamos também um pouquinho sobre o número de passividades, o número de psicofonias, o número de atendimentos que cada médium pode dar. Segundo o livro Desobsessão, é orientado que nós possamos permitir 2 comunicações por médium, para evitar um dispêndio maior de energia ou manifestações sucessivas encadeadas que podem trazer alguns inconvenientes. Vejam, isso é uma orientação, tá, meus queridos amigos? Nós precisamos ter sempre bom senso em tudo que nós fazemos. Nada é ferro e fogo. Raciocinem comigo. Vocês concordam que numa reunião mediúnica, onde nós temos um grande número de componentes, mais de 10, nós não estávamos falando aí de até uns 14, 12, 14, se houver uma quantidade grande de médiuns nessa reunião mediúnica e nós tivermos ali em torno de 1 hora para o atendimento em si, claro que 2 é mais do que suficiente e talvez, a depender do número de médiuns, nem seja possível que todos consigam dar 2 comunicações, porque nós vamos precisar alternar. Não é correto que só um médium fique dando comunicações e os outros não, se nós temos ali vários médiuns ostensivos em trabalho. Até porque nós podemos ou não, isso vai depender do dirigente da reunião, ter ou não comunicações simultâneas. Tá? Como nós estamos vendo aqui, há quem opte por comunicações individuais, há quem opte por 2 comunicações simultâneas ou há quem opte por 3 comunicações simultâneas. Mas isso depende, isso varia. Então, quando nós temos um número excessivo não, mas um número maior de componentes, realmente 2 comunicações são normalmente adequadas. Agora, vamos para uma outra situação. Quando nós temos uma equipe reduzida, ali em torno de 4 a 5 participantes, muitas vezes o número de 2 comunicações será pouco, será insuficiente. Por quê? Porque às vezes as comunicações são mais rápidas e nós temos ali 60 minutos para dispor de atendimento. Então, se o médium tiver preparo, se o médium tiver estudo, se o médium for um médium equilibrado e ele não perceber nenhum desconforto, nenhum dispêndio excessivo de energia que ele não consiga repor, é plenamente possível permitir um maior número de comunicações? Sim. Até que dê mais ou menos o horário, ou até que a própria espiritualidade não direcione ou não encaminhe mais nenhum espírito para atendimento por intermédio daquele médium. Isso também acontece. Então vamos supor que nós tenhamos aí 1 hora de reunião mediúnica. Não raro, determinados médiuns, por exemplo, dão 3, 4 comunicações, o tempo ainda não acabou, mas eles dizem, olha, não tem mais nenhum atendimento por meu intermédio. Então, eles atenderam às vezes 4, um número já maior do que essas 2 passividades sugeridas, mas ainda o tempo ainda não finalizou. Mas naquele momento, a própria espiritualidade identificou que o ideal para ele naquele momento seriam 4. Outros médiuns também, já percebi isso várias vezes, ele dá naquele intermédio de 1 hora, às vezes 5, 6 comunicações, sem problema nenhum. Termina uma comunicação, ele está bem, está equilibrado, passa para a comunicação subsequente super bem, termina o tempo, terminam ali as 6 comunicações, por exemplo, ele está super bem, não está precisando de passe, nem nada disso.
Então, isso varia muito de médiuns mais ou menos experientes e equilibrados. Agora, observação importante, Evelyn, e para os novatos? Normalmente, os novatos, eles realmente, o ideal é que eles não ultrapassem 2. Por quê? Porque eles estão ainda em aprendizado. Eles ainda não sabem, muitas vezes, dissipar bem, completamente, as vibrações recebidas e captadas dos espíritos sofredores. Muitas vezes eles ficam ainda sentindo aquelas sensações, muitas vezes precisam de um passe regenerador para dissiparem mais fortemente aquelas energias. Então, os novatos, o ideal é que 2 comunicações sejam realmente suficientes, exatamente porque eles estão em processo de aprendizagem. Mas à medida que se trabalha, que se fica experiente, e claro, com equilíbrio moral, estudo, tudo isso que nós estamos falando, os médiuns vão tendo condições de darem uma quantidade de passividade, de comunicações maior, tá? Por isso que isso aqui é uma orientação, mas precisamos ter sempre bom senso e analisar as situações caso a caso, perfeito? Renovação, assiduidade e pontualidade. Então, a aceitação de novos participantes ao grupo mediúnico é natural, mas deve ser definida com critério e bom senso. É necessário investigar com lucidez e espírito de fraternidade as causas que produzem evasão, baixa assiduidade e impontualidade dos participantes e buscar trabalhar sempre a sintonia. Então, muitas vezes é natural, queridos amigos, que haja essa necessidade de renovação. Às vezes um participante adquire um compromisso que não tem condições mais de participar da reunião, mudanças de cidades, ou mesmo a impontualidade constante, e aí o dirigente acaba tendo que substituir aquele coração. Então, há situações que exigem essa renovação. Mas precisamos ter o quê? Sempre critério e bom senso, avaliar se é uma pessoa que pode ter a harmonia adequada com a equipe, se é uma pessoa de fácil ou de difícil trato, qual a condição de conhecimento dentro da mediunidade, se tem estudo, se não tem estudo. Então, o dirigente, a espiritualidade não vai interferir nisso, hein? Isso aí é responsabilidade do dirigente. Então, cabe ao dirigente analisar com bom senso e critério se aquela pessoa se adequa ou não à reunião mediúnica e aí fazer o convite, apresentar aos demais membros da reunião. Agora, quando nós percebemos que não há a assiduidade por parte de algum dos membros da equipe, não é sair já afastando aquele colega, aquele amigo, mas compreender, procurar realmente avaliar o que está acontecendo, se há algo que possa ser feito para ajudar, conversar previamente, verificar se aquele trabalhador consegue se ajustar, consegue realmente manter a sua assiduidade, de modo que ele possa ter a oportunidade de realmente se ajustar novamente ao trabalho, no sentido de ser pontual e assíduo. Claro que se não for possível, se mesmo com essa conversa prévia e tudo, a problemática continuar, aí o dirigente realmente com espírito de fraternidade, com respeito, com carinho, com lucidez, tem que conversar com aquele responsável, aquele trabalhador e dizer da necessidade nesse momento de um afastamento e quem sabe em um futuro, numa outra condição, quando aquele trabalhador conseguir se organizar melhor, ele possa voltar. Então é necessário o dirigente ter também esse cuidado, tá? Sempre com fraternidade e respeito, meus queridos amigos, isso é fundamental. O local para as reuniões mediúnicas, preferencialmente no centro espírita. No passado, na época de Kardec, acontecia muito nos lares, tá?
não havia as casas espíritas. Hoje há muitas casas espíritas e por isso que se prefere que ali seja. Por quê? Porque a nível espiritual há todo um preparo, há toda uma segurança que a espiritualidade superior promove, tanto no centro espírita quanto na sala onde se realiza a reunião mediúnica. Tá? Nós vamos ter um estudo onde nós vamos perceber todo o trabalho, toda a segurança que é feita vibratoriamente, magneticamente falando, na região onde se realiza a mediúnica e na própria casa espírita. O ambiente, a atmosfera da sala é uma atmosfera jamais preparada, é uma atmosfera onde se evita outras atividades dentro daquele local que possam contaminar a atmosfera fluidicamente, o ambiente. É uma sala preservada de barulhos, de discussões, de tudo aquilo que que pode prejudicar o desenvolvimento da reunião mediúnica. E às vezes nos nossos lares ou em outros ambientes nós não consigamos, pelas nossas fragilidades e imperfeições, manter a mesma harmonia, manter a mesma segurança fluídica. E aí alguns inconvenientes podem acontecer que nas casas espíritas não aconteceriam. Não é, agora também, vamos lá, bom senso, tá, meus queridos amigos? Não é ferro e fogo, só pode acontecer nas casas espíritas. Jamais, em momento algum, pode acontecer, por exemplo, numa residência. Bom senso. Por exemplo, se nós estamos ali no interior, num lugar onde não há uma casa espírita, e que um grupo de pessoas que tenham estudado, que tenham se preparado, que estejam ali percebendo haver uma condição propícia para um trabalho mediúnico, para um desenvolvimento da doutrina espírita, se eles conseguirem, por exemplo, um local, ou mesmo dentro de uma casa, onde haja harmonia e serenidade, não haja discussões, onde os médios, as pessoas sejam equilibradas e eles vejam ali a oportunidade, talvez, de começar um trabalho espírita, até mesmo numa residência e depois para uma ampliação, talvez iniciando ali naquele município, naquela região, uma casa espírita. Isso pode começar com responsabilidade, estudo e preparação prévia? Pode. A preocupação essencial, meus queridos amigos, é estudo, reforma íntima, equilíbrio, moralidade e bons propósitos. O que é que move um grupo a se reunir? É fazer algo construtivo ou movidos pela curiosidade, apenas por uma satisfação e interesses pessoais? Tudo isso vai ser considerado pela espiritualidade superior que vai ou não assistir àquela equipe. Então, na verdade, queridos amigos, hoje, se houver as casas espíritas, devemos dar preferência sim a elas. Por quê? Porque tudo está ali já preparado de uma forma muito mais simples para nós, pronto já para esse desenvolvimento, do que se nós formos buscar o desenvolvimento nas nossas casas. Mas em determinadas situações, a depender das condições, isso pode ser uma alternativa também. Então vamos lá. Preferencialmente no centro espírita, pede limpeza e deve ser preservado da movimentação constante. Por que a preservação da movimentação constante? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, pensamos muitas coisas ainda inferiores, a nossa vibração ainda é muito variável. Nós não conseguimos estar sempre pensando coisas positivas e elevadas. E aí, quando nós ficamos ocupando, movimentando-se naquela sala, os nossos pensamentos enfermiços contaminam a atmosfera da sala. E lá a espiritualidade tem que limpar, ionizar toda a sala novamente para matar e eliminar as larvas mentais que nós emitimos cotidianamente. Perfeito? Mobiliário simples, mesa, cadeiras, armário para guardar livros, leitura preparatória, os copinhos da água fluidificada, a garrafa onde se vai colocar ali
a água fluidificada, os livros, os cadernos de leituras, os cadernos ou as folhas e canetas para a psicografia, enfim, o material muitas vezes para um trabalho de psicopictografia, que é a pintura mediúnica. Então tudo isso tem que realmente estar devidamente organizado na sala. Ela precisa ser simples, mas ela precisa estar organizada. Nós não podemos deixar a reunião mediúnica bagunçada, certo? Podem ser utilizados aparelhos eletrônicos, desde que não perturbem a concentração e a sintonia mediúnica. Exemplos: nós podemos colocar ali uma música tocando suave, harmônica, para auxiliar na harmonização do ambiente, mas nós não devemos, por exemplo, estar utilizando aparelhos celulares durante a reunião mediúnica. De modo algum, é desligar o celular, deixar no silencioso. Talvez ali só o dirigente precise do celular, não para ver mensagens, não é isso, mas para deixar muitas vezes uma musiquinha tocando, se não tiver um aparelho de som. Então, assim, apenas aquilo ali necessário para a boa execução da reunião mediúnica. Mas se houver um som, por exemplo, um radinho, um som tocando música, não tem por que ter celular ligado, celular desligado ou no silencioso dentro das bolsas. Nada de estar no corpo, no bolso, na mão dos participantes. Nem pensar, isso atrapalha a corrente magnética e fluídica do trabalho da reunião mediúnica, tá? Então não se deve colocar celular junto da mesa ou mesmo no corpo, no bolso das pessoas. Disposição dos móveis deve favorecer o deslocamento silencioso dos membros da equipe, dos médiuns passistas e do dialogador. Quando nós, por exemplo, não temos uma quantidade de dialogador suficiente para todos os médiuns, os dialogadores eles se movimentam. Então, eles sentam do lado de um médium, quando fez aquele atendimento, se levanta, senta do lado de outro, ou nem senta, fica em pé, a depender da organização da sala. Então, ele tem que se locomover, o dirigente precisa eventualmente se locomover, os médiuns passistas. Então, ter esse cuidado para as pessoas não ficarem presas, apertadas em determinados lugares da sala e não tenham facilidade para essa locomoção. Recomenda-se dispositivo elétrico que permita a graduação da luminosidade e o vasilhame com água para a magnetização, afastado da mesa. Então, aqui duas observações importantes. Nós sabemos que um excesso de luminosidade dificulta o desenvolvimento, principalmente da psicografia, tá? E até mesmo da psicofonia. Então, uma menor luminosidade é o ideal. Qual é a luz indicada? Segundo alguns autores, e nos explicam por quê, André Luiz, o Hermínio Miranda, no livro Diálogo com as Sombras, orientam que é a luz vermelha para as reuniões mediúnicas, principalmente de desobsessão, tá? Porque eles estimulam, favorecem ali, dentro da glândula pineal, o dispêndio das energias e facilitam a captação da espiritualidade. E então eles sugerem que seja a luz vermelha, tá? Então tem aquelas luzes pequenininhas que tem uma iluminação indireta que se coloca na tomada. Compra-se uma, duas e coloca na hora que realmente for iniciar o intercâmbio. Ou a fase da psicografia, não a fase de estudo. Na fase de estudo deixa a luz ligada normal, mas quando for iniciar realmente o trabalho de intercâmbio, deixa-se a luz vermelha numa graduação menor. Se não for possível, se não quiserem a vermelha, coloquem a branquinha mesmo, a amarelinha, mas sempre com uma luz mais reduzida. Por quê? Porque o escuro, a baixa luminosidade estimula o intercâmbio, facilita a captação pelo centro coronário dos fluidos, dos pensamentos da espiritualidade. E por que o vasilhame com água, as aguinhas para fluidificarem, deve ficar longe da mesa? Porque muitas vezes há determinadas comunicações onde pode haver uma movimentação um pouco maior do médium e derrubar alguma coisa na mesa. E além disso, quanto menos coisas tiverem em cima da mesa, melhor. Só, por exemplo, estamos com o material da psicografia, caneta e tudo. Terminou, coloca tudo debaixo da mesa.
papel, caneta, caderno, livros, nada deve ficar na mesa para evitar isso, bater e trazer uma desarmonia ao trabalho, como também evita que eventuais espíritos que se manifestem utilizem ou queiram pegar aquilo que está na mesa e atrapalhem o seu atendimento. Há inclusive situações, por exemplo, que já nos foi contada e repassada por alguns instrutores de reunião mediúnica, que dizem, por exemplo, que na mesa estavam óculos, caneta, papel, e veio um espírito que ele havia desencarnado através de uma bomba, ele era um homem-bomba, e quando ele chegou desequilibrado, e ele via partes dos seus corpos, né? Porque, enfim, ele explodiu, então ele via nas coisas que estavam em cima da mesa, nos objetos da mesa, partes do seu corpo. Então, por exemplo, tinha uma caneta, ele dizia, ai, minha mão tá aqui, meu braço tá ali, minha perna tá ali. E não era óbvio, mas como aquilo estava na mesa e ele, em função do desequilíbrio mental, ele via nas coisas que estavam na mesa partes do seu corpo. Então, aquilo ali, claro que atrapalhou o desenvolvimento, o atendimento dele. Então, evitar deixar coisas na mesa, no máximo, se preciso for, os papeizinhos que muitas vezes nós sabemos que a depender de determinados espíritos, os espíritos se emocionam, choram, e é sempre bom ter um lencinho, um guardanapinho de papel para que os médiuns possam enxugar os olhos e as lágrimas. Então aquilo ali no máximo pode ficar ali ao lado do médium, mas no máximo, o resto tudo tem que ter um local específico, perfeito? Reflexão sobre o que define o êxito de uma atividade mediúnica. Então vamos refletir sobre isso. Compreensão dos objetivos do trabalho realizado. Vivência espírita dos que voluntariamente optaram por dedicar-se a esse tipo de tarefa. Um grêmio espírita cristão deve ter, mais do que tudo, a característica familiar, onde o amor e a simplicidade figurem na manifestação de todos os sentimentos. Temos que compreender o trabalho, o objetivo do trabalho e por que ali estamos. E vivência espírita em pensamentos, palavras e ações de tudo aquilo que nós escolhemos vivenciar. Não escolhemos ser trabalhadores da mediunidade, não escolhemos ser espíritas, não escolhemos ser cristãos, então temos que procurar vivenciar esses princípios. Tudo isso fará certamente com que aquela reunião mediúnica seja exitosa. Fundamentos e finalidades. Não esquecer que o pensamento vige na base de todos os fenômenos da sintonia na esfera da alma. Portanto, precisamos exercitar faculdade mediúnica de forma saudável e segura, em harmonia com os princípios da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Pensamento é tudo. Pensamento e equilíbrio é tudo. Se nós não conseguirmos trabalhar os nossos pensamentos, vamos nos desequilibrar. Certamente vamos. Então, precisamos orar e vigiar. Precisamos estar constantemente atentos a isso, para que possamos realmente sermos bons trabalhadores da mediunidade, trabalhando com Jesus, trabalhando com base nos princípios da doutrina espírita e com base no Evangelho de Jesus, na Boa Nova, na vivência dos seus ensinos. Por isso, pensamentos positivos. Chegou um pensamento negativo, tenho que trabalhar, tenho que rechaçar. Agora, chegou um pensamento negativo de algum espírito que eventualmente se conectou a mim, que provavelmente vai ser atendido na reunião mediúnica, eu vou ficar atenta. Vamos trabalhar aqueles pensamentos, vamos procurar mesmo antes da reunião mediúnica, já trabalhar mentalmente aquelas ideias, auxiliando aquele coração que ali está, para que ele possa ser melhor assistido na hora da reunião mediúnica também.
participar e refletir a respeito das orientações e esclarecimentos resultantes do intercâmbio mediúnico, auxiliando encarnados e desencarnados envolvidos no processo de reajuste espiritual. Cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa da casa espírita e aprender a desenvolver a humildade, fraternidade e solidariedade no trato com encarnados e desencarnados, no esforço contínuo de transformação moral. Então, precisamos lembrar que todos nós ali estamos em aprendizado, que os esclarecimentos e as orientações recebidas durante o intercâmbio não são apenas para os espíritos sofredores que ali chegam, mas essencialmente para nós também. Nós ainda somos doentes da alma, eu sempre digo isso. Temos apenas um pouquinho mais de entendimento, de conhecimento, mas ainda somos muito imperfeitos. Então, o aprendizado é para todos, encarnados e desencarnados. Cooperar com os benfeitores espirituais no trabalho de defesa da casa espírita, através dos nossos pensamentos, vibrações e atitudes no bem. E humildade, fraternidade e solidariedade a todo momento, com encarnados e desencarnados. É a transformação moral, é a nossa reforma íntima. Então, quanto mais nós conseguirmos nos adequar, nos ajustar a essa metodologia, a esse processo, a esse trabalho, melhor será o êxito da reunião mediúnica. Etapas da realização da reunião mediúnica. Então, nós temos aí a fase preparatória ou de abertura, onde vai haver a harmonização mental e fluídica da equipe, através da prece, através da leitura preparatória, através daquele estudo inicial. Tudo isso é a fase preparatória e ela é importante para a manutenção do equilíbrio, da harmonia da equipe mediúnica e do trabalho também. Depois vem para a fase do desenvolvimento, que é o intercâmbio propriamente dito, que é a fase da manifestação dos espíritos e o diálogo com os espíritos sofredores. E por fim, a fase de encerramento, onde há ali a irradiação mental, a prece final e a avaliação do trabalho. Então, essa irradiação mental pelos espíritos que foram atendidos, a prece final e a avaliação, que nós sabemos que existe em toda reunião mediúnica. Perfeito? Então, fase preparatória ou de abertura, fase de desenvolvimento e a fase de encerramento. Essas são as etapas da realização da reunião mediúnica. Na fase preparatória ou de abertura, o que é que vai se fazer, como deve ser gerenciado esse momento? Então, sugere-se não ultrapassar 30 minutos. Fecha-se as portas, lembram que se vai fechar pelo menos com 15 minutos antes, mas se houver um estudo de 30 minutos, se esse tempo for de 30 e não de 15, vai-se ter o cuidado de fechar antes, claro. Então, fecham-se as portas, garantia da privacidade da reunião, por isso a necessidade de fechar para que pessoas estranhas não adentrem na sala. Leitura inicial de uma página evangélico-doutrinária, mas sem comentários. E aí nós colocamos que essa leitura pode ser, por exemplo, dos livros Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, que são mensagens mais curtas e que elas servem já para iniciar o trabalho de harmonização da equipe. Pode ainda ser também acompanhada de uma leitura preparatória dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo ali algumas questões do Livro dos Espíritos que tenham relação com o tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Há quem opte, nesse momento de estudo, por exemplo, estudar o Livro dos Médiuns, já que nós estamos ali numa reunião mediúnica. Há quem opte, há dirigentes que optam pelo estudo do Livro dos Médiuns. Outros, por exemplo, optam por estudos de livros relacionados à mediunidade. Então, estudam o Livro dos Médiuns, mas, quando finaliza, escolhem outros livros, Diálogo com as Sombras, Psicofonia, Reuniões Mediúnicas, escolhem livros que tenham relação com o desenvolvimento das reuniões mediúnicas e possam agregar mais conhecimento à equipe.
Bom, a fase da manifestação dos espíritos, o ideal é que não ultrapasse 60 minutos, tá? A reunião completa, fase inicial, fase de desenvolvimento e fase de encerramento, deve durar ali entre 1h30 e 2 horas no máximo, é o ideal, tá? Então, aí o dirigente vai administrando esse tempo conforme aquilo que ele ache mais apropriado, tá? E não é aquela coisa fechada, mas a fase da manifestação dos espíritos, o ideal é que não ultrapasse 60 minutos, até para evitar um dispêndio de energia muito grande dos médiuns, entendem? Então, 60 minutos é um tempo suficiente. Nas reuniões de desobsessão, como muitas vezes as problemáticas são maiores e o tempo que se precisa destinar ao diálogo é maior, pode-se chegar aí na fase da manifestação dos espíritos até 1h30. Mas, além disso, não se recomenda realmente, tá? Mas, como eu disse, o máximo no total aí 2 horas, contando estudo, fase preparatória, desenvolvimento e avaliação, tá? Então, evitar monopolizações, 2 comunicações psicofônicas de espíritos sofredores por médiuns. Sobre a questão das comunicações, já falamos naquele slide anterior. Bom senso, a depender da quantidade de participantes, a depender do tempo, a depender da condição do médium, do preparo do médium, da experiência do médium, da evolução do médium, tudo isso vai ser avaliado ali para se permitir uma maior ou uma menor quantidade de comunicações por médium. Controlar o tom da voz nas comunicações psicofônicas, evitar diálogos muito longos ou muito rápidos. Controlar a voz, nem baixo demais que não se escute o diálogo, nem alto demais que atrapalhe outras eventuais comunicações. Equilíbrio sempre. Mesma coisa, diálogos muito curtos, você não dá um atendimento correto, adequado, suficiente às vezes ao espírito. Diálogos muito longos, você já fica ali, você não consegue direcionar, ser objetivo e compromete o tempo de atendimento de outros espíritos que ficam na fila e não conseguem ser atendidos porque você demorou demais com um único espírito. Bom senso e equilíbrio sempre. Manter-se atento à problemática manifestada pelo espírito necessitado. Claro, eu tenho que ser direto e objetivo, não tenho que focar em curiosidades, em situações e observações e ideias que não me ajudem a chegar no objetivo, no problema principal, central do espírito. Quanto mais rápido eu conseguir saber qual é a problemática central, mais rápido eu consigo orientar, auxiliar, amparar e, consequentemente, o atendimento não se estende demasiadamente. Claro que isso é com o tempo, à medida que nós vamos trabalhando, nós vamos ali nos ficando mais soltos, mais à vontade nesse processo. Mas eu tenho que ter em mente que eu não estou ali para ficar conversando e batendo papo com o espírito. Eu estou ali para ajudar, por isso eu tenho que estar atento ao que ele diz, atenta, ali no meu caso, né, mulher, que eu esteja ali atenta ao que ele diz e identificando a problemática o quanto antes. Evitar evocações diretas dos espíritos, porque normalmente nas reuniões de atendimento espiritual, a própria espiritualidade é que vai selecionar os desencarnados. Eles que sabem ali, aqueles que estão em condições de serem atendidos, aqueles que precisam mais do que outros, eles têm, na verdade, o conhecimento, a moralidade, a evolução que nós não temos. Então, isso é, na verdade, algo que cabe muito mais a eles do que a nós. Evelyn, significa que eu nunca posso evocar um espírito direto na reunião mediúnica? Pode. A questão é para quê? Por quê? Qual é a finalidade? Qual o objetivo? É um objetivo construtivo? Tem uma finalidade útil? Vai ser importante para o aprendizado de alguém? Tudo bem. Vai se avaliar a situação e pode-se se evocar. Se a espiritualidade achar que aquele espírito pode ser evocado e vai trazer algo de útil, ela pode permitir que ele venha. Entendeu? Mas tudo é bom senso, mas em regra não se fica evocando espíritos nas reuniões de atendimento espiritual, de assistência espiritual e nem mesmo nas reuniões de desobsessão, tá bom?
Essa fase pode ser iniciada e encerrada pela manifestação espontânea de um benfeitor espiritual. A fase da manifestação dos espíritos, do intercâmbio, pode iniciar com uma manifestação do benfeitor ou finalizar também, onde ele no início pode trazer algumas orientações para o desenvolvimento daquela reunião naquele dia, ou no fim trazendo palavras de estímulo, de agradecimento, enfim, findando aquela reunião. Isso depende também de como a espiritualidade se organiza e como o dirigente se organiza. Se no início, por exemplo, houver um tempo destinado à psicografia, nós já sabemos que a psicografia ela é destinada à manifestação dos espíritos mais evoluídos, não a espíritos sofredores. Então, nessa fase, eles já vão ali naquele momento, na fase da psicografia, trazer as suas mensagens de estímulo, de amparo e de auxílio a todos, tá? Então, muitas vezes, como eles já se manifestam ali no início, não há necessidade de, no fim, eles se manifestarem. Mas isso não significa que não aconteça. Claro que várias vezes acontece. E aí vem um irmão, um amigo, familiar, algum trabalhador daquela equipe espiritual, trazer uma mensagem psicofônica para finalizar a reunião. Isso também acontece. Durante a manifestação dos espíritos necessitados, podem ocorrer simultaneamente manifestações psicográficas, de evidências, entre outras. Veja, quando, isso também varia, depende da forma como é organizada a reunião. Se o dirigente, por exemplo, estabelece que no início vai ter tantos minutos para a psicografia vai se dar ali. A psicografia só vai se dar na hora da psicofonia de forma simultânea se e somente se algum espírito sofredor não conseguir falar, verbalizar, porque por situações de limitações, muitas vezes ele não consegue falar porque ele se sente sem língua, se sente mudo, enfim, tem situações onde o espírito não consegue falar. E aí o dialogador pergunta: você consegue falar? Aí muitas vezes ele diz, mexe com a cabecinha dizendo não. Você consegue escrever? Ele diz que sim. Você quer um papel e uma caneta? Sim. Então, naquele caso, é porque ele está com uma limitação. Aí você vai dar para ele, por exemplo, um lápis e uma caneta para ele escrever, porque ele não consegue utilizar a verbalização, tá? Então, são situações peculiares. Mas se ele puder verbalizar, você vai trabalhar com ele a verbalização, que é muito mais fácil e é muito mais adequado para o acolhimento, para o diálogo que precisa ser realizado com os espíritos sofredores, tá? Então, a psicografia, se ela tiver esse tempo separado, se ela não tiver, por exemplo, se o dirigente estabelecer 60 minutos para tudo, quem quiser psicografar, psicografa, quem quiser durante aquele período trazer alguma manifestação psicofônica atrás, aí é diferente. Aí o médium é que vai avaliar se naquele momento é um espírito sofredor, se é um irmão que quer trazer uma mensagem psicográfica. Então, varia. Eu, particularmente, mas quem sou eu? Estou dizendo que eu, nas reuniões mediúnicas que eu oriento, que eu dirijo, eu gosto mais de tudo organizadinho. Por quê? Porque lembram que eu disse que não é ideal deixar várias coisas em cima da mesa? Então, quando acontece tudo simultâneo, tem que ter papel e caneta ali. Fica tudo ali, porque eu vou poder precisar. Então, quando eu separo, se eu tenho aqueles minutos para psicografia, ali tem tudo, papel, caneta, lápis de cor, enfim, o que precisar. Terminou, eu tiro tudo, deixo a mesa bem limpinha, coloco tudo embaixo e ali eu já sei que é só os espíritos necessitados que vêm. Deu para entender? Então, para mim, eu acho mais organizada a reunião mediúnica dessa forma. Mas o dirigente é que vai avaliar dentro do que a equipe prefere, dentro do que ele acha melhor, como deve ser organizado isso aí, tá? Claro que evidências, por exemplo, isso acontece o tempo todo. Vidência acontece na hora da psicografia, vidência pode acontecer na hora da psicofonia, sem problema nenhum, tá? Fase de encerramento, refazimento energético, uma prece silenciosa ou uma imaginação, pensamentos de imagens edificantes para o grupo, para aqueles que foram atendidos, para si mesmos. Então é aquele momento onde nós vamos voltar a serenar os nossos corações após muitas vezes um atendimento
difícil, delicado de vários corações, nós vamos refazer as nossas energias e findar o trabalho. Naquele momento podemos emitir irradiações ou vibrações mentais pelos espíritos que foram atendidos, tá? Agradecer pelo auxílio recebido pela equipe espiritual e vamos fazer a nossa prece final, que deve sempre obedecer concisão e simplicidade. Nada de ser prolixo, não é o objetivo da prece. Ela precisa ser feita com carinho, com amor, com serenidade, com paz e harmonia. Isso é o que nós devemos ter sempre em mente nesses momentos. Breve avaliação do trabalho realizado. A avaliação da reunião será motivo de estudo em tema específico. Nós vamos ter uma aula só para estudarmos sobre a importância da avaliação, sobre o que é avaliação, tudo aquilo que é visto e trabalhado na avaliação. Perfeito? Mas precisamos ter a avaliação do trabalho para saber aquilo que foi bom, qual o aprendizado essencial da equipe, aquilo que não ocorreu também, aquilo que precisa ser melhorado. Então, a avaliação, ela é fundamental. Bom, trazemos aqui para vocês algumas leituras complementares que vocês podem ter sobre reuniões mediúnicas. Então, reuniões mediúnicas do projeto Manuel Filomeno de Miranda, reuniões doutrinárias e mediúnicas no Centro Espírita e o livro Diálogo com as Sombras. Realmente, para quem trabalha em reunião mediúnica, é importante ter e fazer leituras complementares que possam trazer outras informações indispensáveis à boa e regular execução da reunião mediúnica. Bom, queridos amigos, nós finalizamos então a parte teórica da nossa reunião mediúnica. E vamos agora, nessa aula, fazer a avaliação geral. Então, nessa aula, nós não teremos intercâmbio mediúnico, nem de psicografia, nada. Vai ser avaliação para sabermos como é que os alunos estão, como é que está o desenvolvimento individual de cada um. Enfim, esse é o momento onde nós vamos escutar os nossos alunos, entender as suas dificuldades, saber como eles estão, para que nós possamos estar próximos a eles e como eles gostam dessa avaliação, como isso é importante. Eles se sentem amparados, acolhidos. Nós não acolhemos os espíritos sofredores? Não estamos ali desenvolvendo todo um trabalho de amparo a eles? Nós não somos sofredores? Somos trabalhadores, mas somos sofredores também. Precisamos desse momento para sermos ouvidos. Então, essa avaliação será isso, será para isso. Então, a avaliação é um meio que permite verificar até que ponto os objetivos e as finalidades do trabalho estão sendo alcançados. Então, nesse dia não vai haver intercâmbio mediúnico. Os coordenadores do curso podem realizar a avaliação seguindo as seguintes fases. Claro que isso é uma sugestão. Quais são as fases para a avaliação? No primeiro momento, solicitar a cada aluno que informe como ele está evoluindo, como ele está pessoalmente evoluindo no que tange ao seu estudo diário. Como é que ele está? Consegue estudar? Como é que anda o seu equilíbrio espiritual? Como é que anda o convívio dele com a equipe? Como é que ele reage aos melindres, às críticas construtivas? Ele tem feito os cursos, além dos cursos, por exemplo, do MEP, há outros cursos que ele procura fazer? Ele realiza trabalhos caritativos ou ele está no momento procurando só adquirir o conhecimento, realizar cursos doutrinários, mas ainda não faz nenhuma atividade no bem? Percebam que é importante nós refletirmos sobre isso, porque todos esses aspectos, eles contribuem para que o desempenho daquele médium e, consequentemente, da reunião mediúnica, porque ela é um todo, ela é o resultado do todo daqueles que ali participam, isso vai influenciar diretamente no trabalho realizado. Então, é importante estudo diário, é importante trabalhar o equilíbrio espiritual, o convívio com a equipe, se verem como amigos, pessoas que se amam e não só como colegas ou pessoas que só se veem na reunião mediúnica, trabalhar o convívio, buscar reunião entre a equipe fora,
trabalho mediúnico, se reunirem, se aproximarem, se conhecerem, estabelecerem laços de amizade. Quanto mais unidos nós formos, mais a reunião tem amor, sintonia, e mais isso faz com que todo o trabalho seja um sucesso. Melindres, se eu sou uma pessoa muito melindrosa, tudo isso dificulta, por exemplo, uma observação que me é feita, muitas vezes com objetivo construtivo. Como é que eu tenho lidado com isso? Tá? Trabalhos caritativos, trabalhar com os encarnados também, não só com os desencarnados. Então, nessa primeira fase, os coordenadores vão ouvir os alunos. Depois, solicitar a cada aluno que destaque um ponto positivo e, se houver, um negativo da equipe como um todo. Não vou falar de pessoa A, B ou C, indicar, direcionar, isso não é o momento. Nós ainda estamos aprendendo a lidar com críticas, cuidado. Mas nós vamos trabalhar um ponto positivo da equipe, então cada um vai dizer, e se houver um ponto da equipe que precise ser trabalhado, que precise ser aprimorado. Perfeito? Terceiro momento, aí não será mais os alunos que vão falar, aí já será os coordenadores nesse momento. Eles primeiro ouvem, depois eles colocam as suas ponderações, as suas observações. Então, nesse terceiro momento, os coordenadores vão destacar os pontos positivos da equipe e os que precisam ser trabalhados de um modo geral, que pode ser algo que já tenha sido falado pelos alunos ou outros aspectos que só os coordenadores tenham percebido em decorrência da sua experiência no desenvolvimento da atividade. Então, os coordenadores irão, diante das considerações apresentadas pelos alunos, tecer as orientações pertinentes. Por fim, os coordenadores solicitam a um dos médiuns que se coloque à disposição da equipe espiritual para intercambiar uma mensagem, porque os benfeitores, em tendo orientações a dar, vão utilizar este momento. Não é uma avaliação geral? Ora, a avaliação ela não é feita só pelos encarnados, não. A espiritualidade que acompanha aquela equipe tem também seus pontos a considerar, suas orientações a dar. Então, é importante nós ouvirmos e avaliarmos materialmente, mas é importante nós ouvirmos se a espiritualidade que orienta e coordena e administra aquela atividade também tem algo a falar. Então, depois que finalizar toda a avaliação entre os encarnados, os coordenadores podem solicitar um dos médiuns que estejam ali presentes, que ele se concentre, se coloque à disposição da espiritualidade para intercambiar alguma mensagem, alguma orientação. Se houver, a espiritualidade superior vai aproveitar, a espiritualidade superior vai aproveitar aquele momento para se manifestar e trazer ali algum esclarecimento, alguma orientação, enfim, alguma sugestão pertinente. Há coordenadores que deixam aberto, então ele diz, olha, os médiuns se coloquem à disposição e aquele que a espiritualidade achar conveniente, ela vai acionar e ele vai trazer, aquele médium vai trazer a comunicação. Outros indicam, olha, eu gostaria que o médium tal se colocasse à disposição para esse momento. Isso aí vai ficar a critério do coordenador daquela equipe. Às vezes, o coordenador prefere escolher, porque ele sabe aqueles médiuns que estão um pouco mais preparados, são mais equilibrados, são mais dóceis à espiritualidade superior, por conta, claro, das suas condições pessoais. Enfim, isso aí varia, pode ser uma situação ou outra, perfeito? E aí faz-se a prece de encerramento da avaliação geral, ok? Meus queridos amigos, e aí finda-se a avaliação geral e termina-se neste momento a nossa aula de hoje com o tema da avaliação geral. Perfeito, meus queridos amigos? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, uma aula realmente
fundamental e importante em todos os aspectos para que nós possamos melhor trabalhar nas nossas tarefas dentro da mediunidade. Perfeito? Eu só tenho a agradecer a você por mais esse estudo. Nosso muito obrigada, trago aqui para você o que você já conhece, nossas redes, nossos contatos, para que você possa estar sempre atento e ciente de todo o conteúdo que o Conhecendo o Espiritismo traz para você. Só gosto de lembrar sempre que quando você acessar o nosso canal do YouTube, procure as playlists, porque são muitos estudos e cada estudo está dentro de uma playlist, para que você tenha facilidade em achar o conteúdo que você deseja estudar e assistir. Perfeito? Também não deixe de entrar no nosso Telegram, no nosso canal do Telegram. Ali trazemos todas as novidades para você. O nosso Instagram também. Nós fazemos as nossas lives, os nossos estudos por intermédio do Instagram também. Então vale a pena você nos seguir no Instagram do Conhecendo o Espiritismo. Temos o nosso portal, nosso site, onde você pode adquirir as nossas obras, participar dos nossos estudos, ter acesso aos nossos slides, tudo está lá no nosso site, disponível para você na aba Sala de Aula. A loja virtual você pode adquirir os livros, temos o nosso blog, onde trazemos vários artigos para você, temos o nosso e-mail de contato, para que você também possa nos acessar, e por fim o nosso WhatsApp, Telegram, o nosso número de contato, para que você também possa acessar e falar conosco mais rapidamente. Perfeito, meus queridos amigos, um grande beijo, um grande abraço para cada um de vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.